Boa noite aos amigos e amigas do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer uma gravação ao vivo dos escritos que nos foi revelado no período de 6/6 de 2002 a 12/8 de 2009. São 151 capítulos com quase 7.000 versículos. Pois bem, a gente está estudando o capítulo 31 da parte sem letra, que traz o seguinte tema: justiça corruptiva e oferta a servo de Deus com fé excedente no entendimento. Esse capítulo, ele tem 51 versículos. A gente começou a estudar ele do versículo 1 até o versículo 8. Depois a gente continuou do versículo 9 até o versículo 23. Não, até o versículo 15. Depois a gente continuou do versículo 16 até o versículo 23. E depois a gente continuou do versículo 24 até o versículo 38, aonde a gente parou, né? E hoje a gente vai estudar esse capítulo a partir do versículo 40, né? Até o versículo 39 a gente estudou. Agora a gente vai estudar a partir do versículo 40 para concluir, ver se conclui o capítulo hoje, né? Versículo 40. Quem for digno de agradar um justificado a Deus, também está apto para vos agradar. Basta tão somente ter intenção pura, que não explora planos impuros de terceiros, fazendo um formato que traça o perfil de sua fé. Vamos repetir mais uma vez o versículo 40. Quem for digno de agradar um justificado a Deus, quem for digno de agradar um justificado a Deus, também está apto para vos agradar. Porque se você agrada um justificado a Deus, você está agradando a si próprio, ao Deus Todo-Poderoso, né? Porque você está vinculando a bondade daquele servo justificado, a bondade de Deus com a sua bondade, fazendo um vínculo entre ambos, né? Basta tão somente ter intenção pura, que não explora planos impuros de terceiros, fazendo o formato que traça o perfil de sua fé, né? Então, se você fizer isso, você traça o perfil da fé daquela pessoa justificada, né? Juntamente com a sua e vinculado à fé em Deus. Versículo 41. Alcançar pura fé em Deus não tem formato de plano com a maneira que deseja a sua realização, na qual não se trata de um entendimento visível sob o alcance da mente humana, que pode ser traçado seu formato nos planos, mas invisível, impossível prever seu tempo ou tamanho. Vamos repetir mais uma vez o versículo 41. Alcançar a pura fé em Deus não tem formato de plano, né? Por que não tem formato de plano quando se alcança a pura fé em Deus? Porque os planos que você alcança são os planos de Deus, invisível, que você não conhece, né? Por isso que você está confiando nele, porque você não sabe como ele vai traçar os planos em relação à sua vida e o seu projeto em relação à sua crença a ele, né? Com isso, com a maneira que deseja a realização, né? Então você está crendo, mas não vai ser realizado da maneira que você quer, né? Mas da maneira que Deus quer. Por isso que é necessário você confiar nele, né? Existem tantas pessoas que dizem que confiam em Deus e não deixa Deus planejar o objetivo dele conforme a vontade do próprio Deus, né? Isso aí não é fé. Fé é você crer nele e não ter formato de plano.
Ou seja, porque o plano é de Deus, está entregue a Ele, né? Porque somos assim, nós planejamos uma coisa e Deus planeja outra diferente, né? Então quem confia nele deve ir pelo plano dele, pela direção dele, não só a própria direção, né? Na qual se trata de um entendimento visível sob o alcance da mente humana, que pode ser traçado seu formato nos planos, mas invisível, impossível prever seu tempo ou tamanho. Vamos repetir mais uma vez esse rico versículo 41. Alcançar a pura fé em Deus não tem formato de plano. Não tem, porque o formato de plano é de Deus. Como é que você quer confiar nele se você não crê nos planos dele, né? Tem que crer no plano dele e ele vai traçar o seu perfil para você. Ele vai traçar o seu destino. Com a maneira que deseja a sua realização, na qual não se trata de um entendimento visível sob o alcance da mente humana. Então não é um entendimento visível, né? Porque você está crendo dele e você não entende, não sabe, porque aquele que entende o formato, isso aí já não é mais crença, né? Então tem que ir pelo formato de Deus, né? Ou seja, de um entendimento visível sob alcance, a qual não se trata de um entendimento visível sob alcance da mente humana, né? Então, crer em Deus não é crer no plano formado e formatado pelo homem, e sim no plano traçado por Deus que você não sabe qual é, né? Mas você crendo nele, porque você vai crer bom, que Deus não quer nada mal para ninguém, principalmente se a pessoa crê nele, né? Que pode ser traçado seu formato ou planos, mas invisível. Ou seja, é um plano invisível. Impossível prever seu tempo ou tamanho, né? Você não sabe se o tempo, quando é que vai se realizar, nem o tamanho da realização, da bênção, né? Mas como você crê, e é muito bom você crer mesmo, porque os planos de Deus, eles são todos bons em relação, principalmente aqueles que crêem nele, você entrega as mãos dele, né? E ele traça, né? Ele traça e designa aquilo que ele bem queira, né? Versículo 42. Só com a fé é possível alcançar o grande Deus. Só com a fé é possível alcançar o grande Deus, se ela excede os planos traçados pela mente corruptível, para que ela chegue ao que não é compreendido pela mente humana, e ela possa nascer como justificativa ao Deus invisível e insondável. Vamos repetir mais uma vez o versículo 42. Só com a fé é possível alcançar o grande Deus. Então não adianta você querer alcançar Deus sem fé, que você não vai alcançar não. Porque ele se encontra nas alturas, muito longe, né? Além de tudo, invisível, né? Se ela exceder os planos traçados pela mente corruptível. A mente corruptível. Nós temos a mente corrompida, né? A única pessoa que veio à Terra que não tem a mente corrompida foi Jesus Cristo, né? Porque ele era puro. Mas nós temos pecado, somos impuros, né? Então, de alguma maneira, nossa mente é corrompida, né? Para que ela chegue ao que não é compreendido pela mente humana. Então, para que a sua fé chegue ao quê? Ao que não é compreendido pela mente humana, né? Porque não tem plano, você não tem plano. Porque o plano quem tem é Deus, está na mão dele o plano, né? E ela possa nascer como justificativa ao Deus invisível e insondável. Repetindo aqui, e ela possa nascer como justificativa ao Deus invisível e insondável. Vamos repetir mais uma vez esse capítulo 42. Com a fé é possível alcançar, só com a fé é possível alcançar o grande Deus, se ela excede os planos traçados pela mente corruptível,
para que ela chegue ao que não é compreendido pela mente humana, e ela possa nascer como justificativa ao Deus invisível e insondável. Versículo 43. Os planos que traçamos é um formato visível pelo entendimento, e a crença na sua realização não alcança a justificativa de Deus, por ser visível e sondável, e não há como verdadeiramente justificar-se a ele, a qual realização é uma produção que foi planejada sob sigilo. Vamos repetir mais uma vez o versículo 43. Os planos que traçamos é um formato visível pelo entendimento, e a crença na realização não alcança a justificativa de Deus, né? Por ser visível e sondável, e não há como verdadeiramente justificar-se a ele, a qual realização é uma produção que foi planejada sob sigilo. É uma coisa meramente humana. Vamos repetir mais uma vez o versículo 43. Os planos que traçamos é um formato visível pelo entendimento, e a crença na realização não alcança a justificativa de Deus, por ser visível e sondável, e não há como verdadeiramente justificar-se a ele, a qual a realização é uma produção que foi planejada sob sigilo. Versículo 44. E sua realização é um plano humano, traçado e arquitetado para justificar a fé que não excede esse alcance do entendimento, que se realiza como justificativa corruptível e terrena, e fundamenta uma fé impura. Vamos repetir mais uma vez o versículo 44. E sua realização é um plano humano, traçado e arquitetado para justificar a fé que não excede seu alcance no entendimento, que se realiza como justificativa corruptível e terrena, e fundamenta uma fé impura. Versículo 45. Com a fé só é possível exceder esse entendimento se o próprio entendimento exceder o próprio formato corruptível, que permite que também a fé faça o mesmo, gerando uma certeza no formato do entendimento, pelo que o próprio não compreende nem pode entender. Vamos repetir mais uma vez o versículo 45. Com a fé só é possível exceder esse entendimento se o próprio entendimento exceder o outro formato corruptível, que permite que também a fé faça o mesmo, gerando uma certeza no formato do entendimento, pelo que o próprio não compreende nem pode entender. Versículo 46. Com isso passará a viver pela fé, não pelo conhecimento e entendimento, e todos os planos arquitetados pela mente corruptível é superado e vencido por ela. Vamos repetir mais uma vez o versículo 46. Com isso passará a viver pela fé, não pelo conhecimento e entendimento, e todos os planos arquitetados pela mente corruptível é superado e vencido por ela. Versículo 47. Os planos traçados em segredo geram um acontecimento que na maioria das vezes nos envolve, e vivemos uma fé excedente a ele, e não poderá deixar-se levar totalmente por ele, por não corromper a fé que excede a ele, tendo em vista coisas melhores e maiores. Vamos repetir mais uma vez o versículo 47. Os planos traçados em segredo geram acontecimentos que na maioria das vezes nos envolve, e vivemos uma fé excedente a ele. Aqueles planos, né? Aqueles acontecimentos, né? E esses acontecimentos é feito justamente para tentar fazer com que a gente se envolva nele, né? E não poderá se deixar se levar totalmente por ele, para não corromper a fé que excede a ele, tendo em vista coisas melhores e maiores, né? Coisas melhores e maiores, né? Porque geralmente aqueles planos traçados são coisas mesquinhas, miseráveis, né? De baixo nível. E as coisas de Deus é coisas maiores e melhores do que isso, né? A ocorrência destes planos traçados em segredo não traz a reta justiça de Deus, mas somente a justificativa aos que creem nessa produção, que aceitam como justificativa de Deus, porque sua fé limita-se ao entendimento corruptível. Vamos repetir mais uma vez o versículo 48.
A ocorrência destes planos traçados em segredo não traz a reta justiça de Deus, mas somente a justificativa aos que creem nessa produção, que aceita como justificativa de Deus, porque sua fé limita-se ao entendimento corruptível. Versículo 49. Que planeja tudo em segredo e não no conhecimento da crença edificada por ele, e aceita como sendo o plano de Deus insondável, a qual não temos conhecimento do planejamento sob segredo. Vamos repetir mais uma vez o versículo 49. Que planeja tudo em segredo e não do conhecimento na crença edificada por ele. E aceitam como sendo o plano de Deus insondável, a qual não temos conhecimento do planejamento sob segredo. Isso aqui que é a fé, né? Porque se você conhece o planejamento, ali já não é mais fé, né? Porque já conhece os planos já, né? Aí, se é um plano para o bem, pode até ser de Deus. Agora, se é um plano perverso para seu próximo, aí não é de Deus não, é diabólico. Versículo 50. E assim sua fé também cede o que não compreende nem entende sobre os planos traçados sob segredo. Mas do conhecimento do homem que tem a mente corrompida, que faz justiça a vós com os acontecimentos, porquanto aceita como sendo o plano de Deus verdadeiro. Vamos repetir mais uma vez o versículo 50. E assim sua fé excede o que não compreende nem entende sobre os planos traçados sob segredo. Assim sua fé excede o que não compreende nem entende sobre os planos traçados sob segredo, mas do conhecimento de homem que tem a mente corrompida, que faz justiça a vós com o acontecimento, porquanto aceita como sendo o plano de Deus verdadeiro. Versículo 51. Os planos que os crentes não conhecem, traçados em segredo para edificar sua fé, é arquitetado por mente corrompida, mas por falta de visão no Espírito Santo, no entendimento, não vê o seu formato, nem discerne a qualidade da produção. Vamos repetir mais uma vez o versículo 51. Os planos que o crente não conhece, traçado em segredo para edificar sua fé, é arquitetado por mente corrompida, né? Mas por falta de visão do Espírito Santo no entendimento, não vê o seu formato, nem discerne a qualidade da produção, né? E ele acha que é de Deus, né? Porque ele não sabe qualificar o bem do mal, né? Aí isso é o plano de Deus, né? Se o plano tiver impureza diabólica que faz mal ao seu próximo, não é de Deus, não, é do diabo. Agora, se é um plano para o bem das pessoas que não faz mal para o seu próximo, aí sim, esse aí é um plano de Deus, né? Então, irmão, a gente concluiu o capítulo aí. A próxima vez a gente vai estudar mais um assunto novo, né? A gente vai começar, né? Então, agradeço a todos aí, em nome de Jesus.